Em uma única queda, a águia transforma a altitude em uma lâmina, esmagando sua presa sem golpeá-la. Será essa a verdadeira força do predador, ou a técnica da águia de usar a própria força da terra para desferir seu golpe? Força ou técnica? Como a águia usa a força da terra para esmagar sua presa? O vento sopra pelas altas cordilheiras, deslizando ao longo dos penhascos íngremes e descendo em ravinas profundas onde a luz do sol só alcança por alguns breves momentos a cada dia. Nessa altitude, o solo não é mais um refúgio, mas uma fronteira frágil, uma vez cruzada, não há como voltar atrás. A vida aqui existe em silêncio e vigilância. Cada passo é dado com absoluta cautela. Cada criatura que permanece nos penhascos aprendeu uma coisa: erros não são permitidos. Não há segunda chance. Nesse ambiente hostil, a luta pela sobrevivência se desenrola de uma maneira diferente. Aqui, o sobrevivente é aquele que entende o terreno, o vento e que um único momento de desequilíbrio é suficiente para acabar com tudo. E lá no alto, acima de todo aquele movimento, surge uma sombra silenciosa. A águia. O rei dos céus. Neste lugar, este rei não usa força bruta para dominar. Então a pergunta é: como ou o que ele vence a caçada? A resposta não está em seu corpo, mas no espaço ao redor. A águia não caça em planícies abertas onde a presa pode escapar. Ela escolhe terrenos traiçoeiros, onde um único passo em falso para trás anula instantaneamente toda a vantagem. Em uma encosta rochosa íngreme, um bode montês caminha cautelosamente sobre a rocha lisa.
Abaixo dele, um abismo escuro, lá atrás, um penhasco íngreme sem volta. O vento uivava, carregando poeira e o frio da altitude. Lá no alto, a águia circulava lentamente. Não mergulhou nem se aproximou imediatamente. Manteve a distância, fixando o olhar na presa que estava em posição desfavorável. O bode ainda era forte o suficiente. Seus músculos estavam firmes. Seus cascos agarraram a rocha. Mas à beira daquele precipício, a força só era valiosa se ainda houvesse um lugar para se apoiar. A águia gradualmente diminuiu a altitude. Começando a empregar técnicas para forçar a presa a recuar instintivamente. Meio passo. A rocha desapareceu sob os pés da cabra. Naquele instante, a águia mergulhou, agarrou a presa e a puxou para longe do penhasco. Abaixo, o espaço se abriu, profundo e frio. E quando as garras soltaram a presa, a águia não tinha mais o controle da caçada. A gravidade começou a agir. Uma queda de apenas algumas dezenas de metros, a velocidade do impacto excedeu a capacidade dos ossos e órgãos internos de suportar. Quanto mais alto se cai, mais inúteis se tornam todos os reflexos de sobrevivência. Não há como abrir as pernas para se agarrar, nem garras afiadas o suficiente para capturar o vento. A águia entende isso melhor do que qualquer outra espécie. E quando o impacto ocorre, nenhum outro golpe final é necessário. O silêncio após a queda é a prova mais clara. Esta não foi uma vitória da força bruta, mas uma vitória da física.
Naquele momento, a águia realizou algo que poucos predadores conseguem. Ela tomou emprestada a energia de todo o planeta para executar sua presa. Mas tomar emprestada a energia da Terra não é uma jogada segura. No momento em que a águia segura sua presa em suas garras, a linha entre predador e presa se torna mais tênue do que nunca. Porque com um pequeno passo em falso, o preço a pagar não será o da presa. Soltando cedo demais, a presa pode pousar de forma não fatal. Soltando tarde demais, a águia é puxada pela inércia, despencando direto para o abismo. Não há correção. Nenhuma segunda chance. Apenas um leve desvio no ângulo de pouso. Um atraso de 1/10 de segundo. Ou um cálculo errado do vento contrário. O que cai então não é mais a presa, mas possivelmente a própria águia. É por isso que as águias não caçam indiscriminadamente. Então, quando não podem usar a força da terra, como as águias fazem isso? Continue a próxima parte para descobrir a resposta. Deixando os penhascos íngremes, a história muda para uma paisagem completamente diferente. Aqui, o céu se estende infinitamente. O chão é plano, árido e se estende por pastagens empoeiradas e ressecadas pelo sol. Não há abismos profundos para engolir erros. Nenhum precipício para acabar com uma única queda. A vida nesta terra se desenrola sob o sol escaldante. Pequenos bandos de pássaros forrageiam rente ao chão.
Lebres, marmotas e raposas do deserto aparecem e desaparecem na grama baixa. Cada espécie depende de uma vantagem única, velocidade, audição ou a capacidade de mudar de direção num instante. Aqui, a presa tem espaço para correr. E os predadores, se cometerem um erro, pagarão o preço ali mesmo, em campo aberto. Lá no alto, a águia ainda está presente. Mas agora, a terra não é mais uma lâmina à espera lá embaixo. É apenas uma vasta superfície plana onde cada mergulho precisa ser recalculado do zero. A esta distância, a águia não pode atacar. Se mergulhar cedo demais, a presa terá tempo de mudar de direção. Uma colisão no ângulo errado poderia fazer com que a própria águia perdesse o equilíbrio em campo aberto. Portanto, ela espera. Voe alto. Mantenha-se distante. Observe. O coelho deixa de ser um ser vivo e se torna uma série de movimentos repetitivos: saltar, parar, virar. Assim que a trajetória está livre, a águia desce. Escolhendo o vento certo. Escolhendo o ângulo de descida. Escolhendo uma rota de voo que cruza a rota de fuga. E quando a águia fecha as asas, a caçada não é mais sobre quem é mais rápido. Mas sim sobre quem antecipou qual presa será detida pelo solo. O caçador mergulha. A perseguição à presa começa. Naquele instante, a águia deixou de ser um predador atacando, tornando-se uma massa de energia carregando a gravidade da Terra. O impacto não tinha a intenção de esmagar, mas de atordoar, desorientar,
desviar a presa antes que ela pudesse reagir. Nessa caçada, a Terra ainda interveio, não com uma queda no abismo, mas com a altitude transformada em aceleração, e a gravidade se tornando um golpe invisível que encerrou a perseguição antes mesmo de começar. Após as quedas, os mergulhos e os cálculos implacavelmente precisos, a águia retornou ao seu estado familiar. Voando silenciosamente no alto. Sem gritos triunfantes. Sem ostentação. Apenas vento, altitude e uma sobrevivente continuando seu círculo. Só naquele momento a verdadeira natureza da caçada ficou clara. A águia não era a mais forte na natureza. Nem a mais imprudente. Toda caçada é uma aposta, onde um único passo em falso pode reverter instantaneamente o equilíbrio da sobrevivência. Compreendendo isso, a águia raramente escolhe o confronto. Ela escolhe o cálculo. Ao se deparar com um abismo, ela se solta no momento certo, permitindo que a terra a atinja. Quando não há queda, ela transforma a altitude em aceleração, a gravidade em um golpe. Em todos os cenários, a águia não busca subjugar com força bruta, mas sim colocar sua presa em uma posição intransponível. É por isso que a águia se mantém firme no topo da cadeia alimentar, não por causa da força, mas por sua capacidade de ler o mundo ao seu redor. Ela entende o terreno, o espaço, as leis do movimento da Terra e sabe como usá-las sem se autodestruir. Em última análise, a pergunta original retorna. Força ou técnica? A resposta está diante de nós.
O vencedor não é aquele com mais músculos, mas aquele que sabe como usar o poder do mundo a seu favor. Na natureza, a terra não toma partido. Mas aqueles que a compreendem mais profundamente sobreviverão. E nesse céu, a águia não reina por ser mais forte. Ela reina porque sabe usar a força certa, na hora certa, no lugar certo, onde uma única queda pode decidir a vida ou a morte. A Terra não favorece ninguém, ela simplesmente fornece força gravitacional igual para todos. A águia escolheu usar esse poder para dominar o céu. Então, na sua opinião, se não houvesse abismos e aceleração, a águia ainda estaria no topo da cadeia alimentar? Ou outro predador ascenderia ao topo? Compartilhe sua perspectiva abaixo. Se você achou este vídeo útil, não se esqueça de se inscrever para descobrir outras estratégias de sobrevivência incríveis da natureza. As pessoas ainda chamam os leões de reis das pastagens, símbolos de poder e força suprema no mundo selvagem. Mas, e será que esse poder é realmente absoluto? Inflexível, vá à batalha pela vida de uma alcateia de leões nas pastagens ferozes. Em um lugar onde a grama queimada se estende infinitamente, onde cada sopro de vento carrega o cheiro de sangue e poeira, os leões se tornaram há muito tempo o símbolo máximo de poder. Um macho de juba dourada ergue-se imponente no meio da pastagem, com apenas um rugido, toda a pastagem se silencia. Mas por trás desse esplendor há uma verdade que poucas pessoas enxergam. O poder dos leões machos nem sempre é inabalável. Pois, escondidas sob a sombra dessas jubas orgulhosas, estão as figuras silenciosas, as leoas, que são verdadeiramente o coração e as garras da dinastia. E está é a história deles, guerreiros sem juba, mães incansáveis e sobreviventes de uma resistência inabalável, num mundo onde a misericórdia nunca foi uma prioridade.
Sob o sol escaldante das pradarias, enquanto manadas de antílopes ainda atentam, perplexas, ao menor som, nas profundezas da savana, os verdadeiros predadores já estão em posição. As leoas, sem juba, menores que os leões machos, são as máquinas de caça perfeitas. Cada indivíduo na manada é como uma engrenagem precisa numa gigantesca máquina de sobrevivência. Eles se coordenam através do olhar, do silêncio sinistro. Os papéis são claramente divididos: o perseguidor, o bloqueador, aquele que se aproxima por trás. Sem qualquer comando, o grupo se move como se pudesse ler a mente um do outro. As emboscadas são silenciosas, rápidas, organizadas e calculadas, como se milhões de anos de instinto lhes tivessem ensinado todos os truques necessários para vencer. Não precisa rugir, não precisa se exibir, apenas uma reverência, um passo silencioso, e a caçada começa. Enquanto isso, o leão macho, embora maior, podendo chegar a 250 kg, raramente participa da caçada diária. Na maioria das vezes, ele chega por último, para comer a maior parte. A savana tem suas próprias regras. E, ao contrário do que muitos imaginam, são as leoas os pilares que mantêm o bando vivo. São elas que silenciosamente protegem, nutrem e, se necessário, matam para sobreviver. Mas o instinto de sobrevivência dos leões não se limita apenas às caçadas suadas e sangrentas. Ele também começa nos momentos mais tranquilos, quando uma nova vida começa a germinar. Quando a leoa entra no cio, o leão macho acasala com ela repetidamente, dezenas de vezes por dia, durante vários dias.
Um ritual feroz e instintivo, onde a única tarefa do macho nesse momento é semear e afirmar seu direito de transmitir sua linhagem. Sem construir ninhos, sem criar filhotes, ele deixa todas as tarefas maternas para sua companheira. Após cerca de 110 dias de gestação, a leoa deixa o bando silenciosamente, encontra um lugar isolado, um arbusto denso, uma fenda escondida nas rochas, para dar à luz. Cada ninhada consiste de 1 a 4 filhotes, minúsculos e frágeis, com os olhos ainda fechados. Nas primeiras semanas de vida, eles vivem no escuro, completamente dependentes dos cuidados silenciosos de sua mãe, que é tanto uma predadora quanto o único escudo entre eles e o mundo cruel lá fora. Enquanto isso, na orla da savana, o leão macho, embora não esteja envolvido na criação dos filhotes, ainda desempenha um papel essencial, proteger o território, proteger o bando e proteger os filhotes que nunca o viram. Porque onde há filhotes, há perigo. Os leões machos errantes, mais jovens, mais fortes, mais sedentos por poder, estão sempre esperando a oportunidade de invadir, derrubar o governante atual, matar os filhotes e forçar as leoas a um novo ciclo reprodutivo. Portanto, o leão macho não é apenas um reprodutor. Ele também é o último muro entre a morte e o futuro de uma geração inteira. E durante aqueles dias, em que o bando vive, se move e luta, vida e morte, esperança e desespero, e andam de mãos dadas a cada passo. Na natureza, onde a vida está em jogo entre a respiração e a vida, nem sempre se pode confiar nos companheiros. Às vezes, a própria matilha é o juiz mais severo. Quando a comida é escassa, a savana é árida e a fome invade cada costela, os filhotes fracos se tornam um fardo. Um filhote de leão, infelizmente, sofreu um acidente com apenas algumas semanas de vida. A queda aparentemente acidental machucou suas costas. A partir daí, tarefas aparentemente simples como subir uma encosta baixa de grama e também se tornaram um desafio árduo. Ele se movia muito mais devagar do que seus irmãos. Quando os outros estavam cheios de leite e brincando, ele mal conseguia se levantar, ainda lutando para encontrar um lugar para mamar. Ninguém esperou por ele. Ninguém o ajudou.
E, claro, a natureza não teve pena dele. Seu futuro estava quase decidido. Quando toda a manada parte, ele não tem tempo para descansar, só lhe resta tentar segui-lo. Se ficar muito para trás, se tornará um alvo ideal para hienas, leopardos ou até mesmo, e será deixado para trás para sempre. Não é um ato cruel, mas uma fria estratégia de sobrevivência. Na natureza, as emoções não são priorizadas em detrimento da eficiência. Um olhar, uma mordida, uma escolha rápida e basta para decidir em quem vive, quem fica para trás. Há momentos que fazem os espectadores estremecerem quando a leoa é mãe e executora da sentença de sobrevivência. A natureza é cruel? Ou os humanos estão tão acostumados à compaixão que se esquecem de que a vida nunca foi gentil? Sob a luz do sol inclinada de uma tarde seca, quando o vento carrega a poeira vermelha que arde no rosto, um incidente inesperado acontece com a alcateia de leões. Por uma razão desconhecida, talvez instinto, talvez um sinal de outra alcateia fêmea entrando em seu ciclo estral, os leões machos que eram a espinha dorsal da alcateia partiram repentinamente. Sem aviso, sem um sinal claro. Deixaram para trás um bando de leoas e seus filhotes que ainda não eram independentes, criaturas minúsculas que jamais conheceram a vida sem a proteção de um líder masculino. Essa partida, como uma rajada de vento varrendo a última sombra protetora da árida savana. As leoas não tiveram tempo para se surpreender. Em um mundo onde uma respiração lenta poderia significar o fim, o choque teve que dar lugar ao instinto de sobrevivência. Elas estreitaram sua formação, movendo-se mais longe, apenas para encontrar um pouco de água ou uma tênue oportunidade de caça na terra que gradualmente esgotava a vida. Os filhotes, fracos e frágeis, lutavam para se agarrar à mãe. Sem leões machos, o bando está mais vulnerável do que nunca. Predadores oportunistas, hienas, leopardos e até leões errantes, sentem a ausência. O perigo vem de todas as direções.
E nesse cenário, as leoas, que eram consideradas ou secundárias ou na estrutura de poder, agora se tornam as responsáveis por carregar o fardo de uma geração inteira. Sem crinas, sem o título de O-Rei, eles provam isso com cada cicatriz, cada passo ágil, cada vez que lutam por uma presa entre a fronteira da vida e da morte. No final da tarde, o bando de leões descansa na savana. De repente, um estranho leão macho aparece, com olhos frios e andar ameaçador. Ele investe contra um filhote de leão. A luta é estonteante. O macho, cercado por sombras invisíveis, agora se transforma em um guerreiro feroz. Finalmente, ele parte. O filhote é salvo. O bando de fêmeas é ferido, mas ainda se mantém firme. Sem títulos, elas são as guardiãs da vida na estepe cruel. Mas, afinal, o maior desafio não vem das garras, mas da fome. Sem leões machos, o fardo da sobrevivência recai pesadamente sobre os ombros das fêmeas. Elas precisam caçar, criar seus filhotes e mantê-los seguros. No entanto, presas pequenas, como antílopes jovens, lebres ou pássaros, são suficientes apenas para mantê-los vivos e não podem ser divididas igualmente entre um rebanho que cresce a cada dia. Sempre que saem para caçar, eles se arriscam. Se forem, ninguém cuidará de seus filhotes, e se ficarem, passarão fome, com o perigo à espreita de ambos os lados. Por fim, a fome os obriga a correr um risco, caçando búfalos. Uma aposta imprudente, mas a única chance. Naquela tarde, sob a forte luz do sol do pasto, as leoas se dispersaram, aproximando-se silenciosamente da manada de búfalos perto do pântano. A distância diminuiu e todas avançaram. Um búfalo estava isolado. Parecia que os despojos de guerra estavam ao seu alcance. Garras frágeis não conseguiam penetrar a pele espessa e os músculos ondulantes. A caçada terminou em exaustão. Sem despojos, sem refeição.
Os guerreiros recuaram silenciosamente para os arbustos, exaustos, mas seus olhos ainda estavam fixos na manada de búfalos que desaparecia gradualmente. Não houve decepção. Havia apenas uma vontade teimosa. Mesmo que falhassem, mesmo que não tivessem força suficiente, ainda tinham que tentar. Porque atrás deles, seus filhotes ainda esperavam que retornassem. A estação das chuvas chegou, a vida floresceu por todo o pasto. As árvores estavam verdes, a água enchia as poças. Para a maioria das espécies, era a estação da esperança. Mas para os leões, era o início de um pesadelo. Quando a água inundava por toda parte, as presas não se reuniam mais em torno de algumas poças d'água como na estação seca. A área de caça se expandia para dezenas de quilômetros, o que significava que era mais difícil do que nunca se aproximar e emboscar. A comida era escassa. A fome tornou-se uma constante perseguidora. Os filhotes ainda não eram independentes, ainda precisavam de leite, precisavam de proteção. As leoas, exaustas e com os ferimentos se acumulando, entenderam que, se não mudassem, o bando morreria gradualmente. E então, tomaram a ousada decisão de encontrar proativamente um novo macho. Uma jornada com resultados incertos começou. À frente deles, havia um rio largo, a superfície da água suspeitamente calma. A travessia parecia simples. Mas o verdadeiro perigo estava abaixo, crocodilos, predadores de sangue frio, espreitando silenciosamente na água turva. Todo o bando entrou no riacho. As fêmeas grandes e experientes lideravam o caminho, os irmãos mais velhos os seguiam. Tudo corria bem, e até que o filhote mais novo tocou a água. Aterrorizado, parou. Do outro lado, a manada já havia chegado à margem. Alguns viraram a cabeça, vendo-a parada ali sozinho. Mas longe demais para voltar atrás.
perto demais para não fazer nada. E então, rugido. O rugido ecoou, rasgando o ar abafado. Sua mãe mergulhou de volta no rio. Seu instinto maternal rugiu em desafio aos crocodilos que se aproximavam. Ele rastejou pela margem, cambaleando, caindo nos braços da mãe. Eles haviam atravessado o rio com sucesso. A manada estava na margem gramada e molhada, ofegante, exausta, mas com os olhos ainda brilhando de cautela. Não havia pressa para ir mais longe, pois à frente poderia estar o território de outra manada, e cada passo arriscado poderia custar-lhe sangue. Em vez disso, eles rugiram, cada som ecoando por toda parte como um sinal silencioso para aqueles que pudessem estar em algum lugar nos limites do território. Não um desafio, mas um convite. E então, houve uma resposta. Um macho apareceu. Depois outro. As figuras peludas e musculosas aproximaram-se silenciosamente, cada passo cautelosamente. A tensão era alta. As fêmeas ficaram em guarda. Os filhotes se esconderam atrás das pernas da mãe, perplexos. Mas então algo inesperado aconteceu. Não houve rosnados. Nenhuma garra. Os machos não correram para matar os filhotes, como acontecerá tantas vezes no mundo dos leões. Eles apenas se aproximaram, cheiraram e começaram a acasalar. Deixaram de ser estranhos. Tornaram-se parte da matilha. Uma nova matilha se formou, sem barulho, sem declaração, por instinto, pela aceitação silenciosa entre os sobreviventes. Agora as leoas tinham um anel protetor. Alguém para vigiá-las enquanto descansavam. Alguém para se interpor entre os filhotes e o perigo. Pela primeira vez em semanas vivendo no limbo, elas puderam se deitar, não para dormir em vigília, mas para realmente respirar. Podiam amamentar seus filhotes, podiam planejar caçadas maiores.
Não uma luta pela sobrevivência, mas o início de um novo futuro. A savana estava viva novamente. E essa vida, como sempre, foi iniciada, mantida e protegida e por aqueles que nunca desistiram. E então, em uma manhã úmida após uma noite de chuva, a oportunidade se apresentou. Uma manada de búfalos se movia lentamente pelas terras baixas. Desta vez, não apenas a leoa, mas também o leão macho se juntou a ela. Seus olhos eram aguçados, seu corpo maciço caminhava ao lado dos caçadores familiares. O ataque começou. O búfalo se debateu, rugindo loucamente, mas não conseguiu escapar da coordenação entre o macho e a fêmea. Poucos minutos depois, a presa desabou. Respirando pesadamente, mas todos se mantiveram firmes. O banquete começou. Pela primeira vez em muitos dias, todo o rebanho, dos grandes aos mais jovens, foi alimentado à vontade. Além disso, uma vida caída é vida, esperança, o começo de um novo capítulo. Na natureza, onde a vida luta por cada respiração, os leões rugem não apenas com força, mas também com instinto, sacrifício e solidariedade silenciosa. Sua história não é apenas uma epopeia dos animais selvagens, mas também um espelho que reflete a ferocidade, a crueldade e a magia da natureza. Se você acha que essas histórias merecem ser compartilhadas, curta, comente sobre seus sentimentos e inscreva-se no canal para não perder as próximas jornadas dramáticas na estepe feroz. Vamos explorar comigo os cantos escondidos da natureza, onde às vezes, a vida só começa quando você ousa olhar mais profundamente.